Três perguntas que a humanidade faz, os filósofos fizeram e eu fazia. Aquilo inquietava a minha alma e eu, quando fazia a leitura do ambiente, do mundo em minha volta, e olhava para mim mesmo e me perguntava qual o sentido da minha existência, por que nasci, né? Por que eu tenho que construir uma família, depois envelhecer e morrer, qual o sentido de tudo isso? A pergunta que eu fazia é: de onde viemos? Era a primeira pergunta. A segunda pergunta é: quem nós somos? E a terceira pergunta é: para onde estamos indo? Essas três perguntas, quando você obtém a resposta, isso traz paz ao seu coração e lhe dá uma compreensão do sentido de tudo, com a razão de tudo, o porquê de tudo. E quando eu tive uma experiência de conversão, eu conhecia Jesus e abri meu coração, convidei ele para entrar e se tornar Senhor e Salvador da minha alma, e ele me direcionou a ler as Escrituras, a aprender e compreender a história da criação, a história da revelação, o projeto que ele tem para a humanidade, né? A queda do homem, como o homem se perdeu, como o homem buscou outros caminhos e infelizmente se afastou de Deus, se tornou independente. E aí, no sacrifício eterno daquele que era o prometido, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, foi quando eu me encontrei, foi quando eu encontrei Jesus, foi quando eu descobri o sentido de tudo isso. E aprendendo de Jesus, eu obtive a resposta de todos esses questionamentos. Por exemplo, através das Escrituras. De onde viemos? No capítulo 2 do livro de Gênesis, do início, o livro do princípio, porque a palavra Gênesis significa início, começo, princípio. No verso de número 7 está escrito assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhes nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente e espírito vivificante. Então está aí de onde viemos do pó, e quando a gente parte dessa vida, dessa existência, somos sepultados debaixo de 7 palmos e voltamos ao pó, porque do pó fomos formados. Então viemos do pó e ao pó tornaremos, mas o fôlego de vida, que é a essência da verdadeira vida, veio do trono, veio do Pai, veio de Deus, que é o autor da vida. Ele deu o fôlego de vida e eu me tornei alma vivente. Então volta para Deus a vida. Tá? Então foi daí de onde eu vim e está explicado, né, qual é a essência de como eu fui formado. Mas a segunda pergunta é: quem nós somos? Lá também no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, está escrito assim: disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tá? Então, quem somos? Somos a imagem e semelhança do nosso Criador. Assim Ele nos criou. E isso é um privilégio. Um privilégio que não foi dado a anjos, não foi dado a querubins, serafins, arcanjos e anjos. A única criatura que tem a imagem e semelhança do Criador é a humanidade, é o ser humano, é o homem. Então você, eu, somos feitos à imagem e semelhança do nosso Criador. Então, eu me sinto privilegiado, honrado por ter a imagem e semelhança do meu Criador, do meu Senhor e do meu Deus. Em terceiro lugar, a terceira pergunta: para onde estamos indo? E a esta resposta, cabe a você, cabe a mim escolher e decidir para onde estamos indo, tá? Porque Deus coloca um caminho a seguir e mostra-nos uma direção e nos dá a opção de fazer essa escolha, de tomar essa decisão, de com sabedoria escolher o caminho da paz e não da guerra, o caminho da vida e não da morte, o caminho da eternidade e não da aniquilação. E eu decidi ir para o céu com Jesus e viver eternamente. E aceitei Jesus no meu coração como o Senhor e Salvador da minha alma, e mudou a minha vida completamente, a minha forma de ver, de pensar, de fazer a leitura do mundo e do ambiente em minha volta, né? Tendo resposta desses questionamentos, entender qual o sentido da minha existência, porque eu vivo, porque nasci,
né? Porque estou aqui, qual a razão da minha vida, qual a missão que eu tenho para cumprir, o que me aguarda no pós-morte, tá? Então tudo isso trouxe conforto e esperança ao meu coração. Então eu decidi ir para o céu com Jesus e viver eternamente. Aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha alma. Isso mudou completamente o rumo, a direção que eu estava seguindo. E minha direção e o rumo que eu estou seguindo é o caminho da eternidade, o caminho da vida, o caminho da paz, o caminho que Jesus trilhou, inaugurando para mim, em primeiro lugar, quando ele veio aqui na terra e ele nos ensinou esse caminho e essas palavras de vida eterna. Em 1 João 1,12 diz assim: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu me tornei filho de Deus porque eu recebi Jesus no meu coração, porque eu aceitei, porque eu creio em Jesus como Senhor e Salvador da minha alma. Em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então eu decidi crer em Jesus, no Filho de Deus, para que eu não morra, mas para que eu viva eternamente com ele, tá? Como diz esse versículo. Em João 5,24 diz que quem crê em Jesus passou da morte para a vida. Então eu tenho vida dentro de mim, porque o autor e consumador da minha fé, o Cordeiro Deus que tira o pecado do mundo, né, eu convidei ele para entrar na minha casa, no meu coração, na minha vida. E eu, como eu creio, tenho essa fé, essa esperança nele, passei da morte para a vida. É o que diz no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 24. Eu quero ler aqui para vocês. E está escrito assim: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então eu tenho a vida permanecendo dentro de mim, tá? E a certeza que não entra em juízo, nem em condenação, mas passei da morte para a vida. Lá em João capítulo 6, versículo 47, Jesus falou: quem crê em mim tem a vida eterna. Essa foi a mensagem. Em outro momento Jesus falou: o mandamento do meu Pai é este, a vida eterna. Então é preciso crer no Filho, crendo no Filho está crendo no Pai, e recebe de presente a vida eterna. É uma questão de fé, tá? Não custa nada só você acreditar. E quando você acredita, você começa a buscar o entendimento, o conhecimento, se aprofundar, ler as escrituras, se instruir, se espiritualizar para ganhar os céus por herança. Em João 8, versículo 51, Jesus falou assim: se guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Aquele que ouve e guarda as palavras de Jesus, no sentido de obedecer, de observar, de viver essas verdades, né, pode ter certeza que nunca verá a morte, mas viverá eternamente. Ele se refere à questão da eternidade, tá? Em João 14,6, ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Foi o que Jesus falou. Então, o que custa? É um ato de fé. Você precisa apenas abrir o coração, se humilhar, reconhecer que é um pecador, se arrepender desses pecados, convidar Jesus para entrar na sua casa, na sua família, no seu coração, para ser Senhor e Salvador da sua alma, confessar Ele com seus lábios, porque Paulo fala que é com a boca que se confessa para a salvação, é com o coração que se crê para a justiça. A escritura de ninguém que nele crê será confundido. E aí, seguindo esse caminho, porque Cristo falou: eu sou o caminho, tá? Não resta dúvida, ele usa um artigo definido, ou, não há dúvida, tá? A verdade, também outro artigo definido, a verdade, não há dúvida. E a vida, também outro artigo definido, tá? Então não há dúvida, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Não tem outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Então se apega a esse nome, convide ele para fazer parte da sua vida, se submeta à palavra dele, busca o conhecimento dele, se espiritualiza, lê a Bíblia, começa a ir numa igreja, confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua alma diante dos homens. Jesus falou: todo aquele que confessar o meu nome diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu e dos seus santos anjos. Mas qualquer dentre esta geração adulta e pecadora que se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na glória do Pai e dos seus santos anjos. Então, queridos, Deus quer te dar de presente porque Ele te ama, a salvação da sua alma, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne e a vida eterna. Isso responde à última pergunta, que é você que escolhe, você que decide. Eu pergunto: onde você quer passar a sua eternidade? Eu decidi passar com Cristo,
ir para o céu, viver eternamente com Jesus. E você? Então você decide. Se você quer Jesus e quer passar a eternidade no céu com Cristo, então repita comigo essa oração. Convide Jesus para ser Senhor e Salvador da sua alma, para entrar na sua vida. E vamos confessar com os lábios para ficar em memória diante de Deus. Quando você faz isso, seu nome é escrito no livro da vida. Lembre-se do texto que diz em João 1,12: veio para os seus, mas os seus não receberam, o povo de Israel. Mas a todos que o receberam, aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então os céus nos aguarda para aqueles que creem e que recebem Jesus no coração. Repita comigo essas palavras, recebendo Jesus no coração. Diga assim: Senhor Deus, Criador do céu e da terra, eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar, que sofreu, foi crucificado, morreu, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, assentou-se à destra da majestade nas alturas e voltará a segunda vez para nos buscar. Senhor Jesus, eu te convido, entra na minha casa, entra no meu coração, na minha vida, seja Senhor e Salvador da minha alma, perdoa os meus pecados e lança no mar do esquecimento e escreve meu nome no livro da vida. A partir de hoje eu entrego a minha vida nas mãos de Deus e recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha alma. É a oração que eu faço no nome de Jesus e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Se você orou assim, meus parabéns, que Deus te abençoe poderosamente. Se essa palavra, fez a diferença na sua vida, te enriqueceu, te abençoou, tá? Então peço a você que comente aí embaixo e declare aí: eu fui abençoado, eu recebo essa palavra, eu creio, eu tomo posse, eu entreguei minha vida a Jesus, eu confio em Deus, eu creio na ressurreição. Escreva e compartilhe também esse vídeo para abençoar as pessoas que você quer bem, da família, amigos, familiares. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, nos ajude a transmitir essa mensagem, a fortalecer esse canal para alcançar outras pessoas. Desde já, tá? Um beijo no coração e até uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir.